Isso aqui é que a verdadeira meditação, as ditas meditações orientais esotéricas, O que é a verdadeira meditação? Qual a definição de meditação? Como é que se faz essa meditação? É o que nós vamos conversar hoje, sobretudo tendo em vista a Semana Santa. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Eu dou novamente as boas-vindas a todos que estão vindo pela primeira vez e também a todos que nos acompanham. Uma grande gratidão de nossa parte pelos comentários, pelas visualizações, pelas orações, sobretudo. Eu lembro a vocês que nós, os voluntários do canal dos Santos Anjos, rezamos todos os dias por vocês, não é? Pelos que estão chegando e pelos que já fazem parte dessa nossa família. Aliás, para você fazer parte desta família, e para você estar inscrito nas missas celebradas pelo canal dos Santos Anjos, né, toda sexta-feira é celebrada uma missa nas intenções daqueles que se inscrevem. Então, se você não é inscrito, inscreva-se, porque seu nome estará na missa desta sexta-feira. E se você já é inscrito, basta compartilhar esse vídeo para fazer apostolado. E eu vou, então, direto ao nosso assunto. Né? E o assunto é a meditação. O que é meditação? Segundo a doutrina católica, existe várias maneiras de nós nos unirmos a Deus Nosso Senhor. Existe, por exemplo, os sacramentos. Nós falamos outro dia dos sacramentais. Agora, é importantíssimo, uma das formas mais importantes é a oração. O que é a oração? A definição de oração é muito simples. É a elevação da mente a Deus. Existem, para simplificar, dois tipos de oração. Existe a oração verbal, oral, e a oração mental. Meditação nada mais é do que a oração mental. É uma maneira de elevar a mente a Deus, com o objetivo de se unir a Ele. Como se unir a Ele? É o que nós vamos ver aqui, inclusive, eu vou colocar certinho cada parte, porque são quatro atos que nós devemos a Deus. Né? E eu vou mostrar daqui a pouco quais são esses atos. Eu não sei se eu já pedi, peço também que você dê o seu like para fazer o canal aumentar no ranking aí do YouTube, etc., e atingir mais pessoas. Então, a meditação, como é que se faz a meditação? Sobretudo na Semana Santa, vamos começar aqui com os passos. A primeira coisa é a seguinte: nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar até Deus, por causa dos nossos defeitos, etc. Então Deus Nosso Senhor, Ele que sofreu por nós na cruz e que é o único medianeiro, no sentido de que é Ele que nos faz propício a Deus Pai, Ele nos deixou uma intercessora, uma medianeira universal de todas as graças. Assim como ninguém vai ao Pai senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém chega a Jesus Cristo senão por meio de Maria. Então, nessa Semana Santa, o primeiro passo para fazer uma boa meditação, uma boa oração mental, é pedir a intercessão da Virgem Dolorosa. Nossa Senhora diz a Sagrada Escritura que ela estava aos pés da cruz, mas a tradução para o português de estava, ela não é muito precisa. Porque no latim, por exemplo, se diz stabat, ela estava de pé. Em nenhum momento ela abandonou o divino Filho dela. E é essa graça que nós devemos pedir para toda a nossa vida, não só para essa Semana Santa. É que nós estejamos sempre juntos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira coisa. E uma maneira fantástica, eficaz de fazer isso é rezar, então, antes da meditação, um terço do rosário, rezar os mistérios dolorosos. Sobretudo aqui na Semana Santa, nós vamos meditar justamente sobre os mistérios dolorosos. Então, pedir a intercessão, volto aqui, a intercessão da Mãe Dolorosa, que estava até o final de pé, diante da cruz, jamais abandonou seu filho, e para fazer isso de uma maneira mais, digamos, a melhor maneira é rezando os mistérios dolorosos. E oração ao anjo da guarda, porque nós muito facilmente nos distraímos. E nós
pedimos para o anjo da guarda nos dar uma ajuda ali para nós não nos distrairmos, sobretudo nesse mundo aí digital, em que é tão fácil, a gente pega no bolso, né? Tá tudo no bolso. Não, para que nós pensemos com calma naquilo. Rezemos ao anjo da guarda: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Nós pedimos então que ele nos ilumine e nos governe nessa meditação. Bom, e aí entra propriamente a meditação sobre a paixão. Na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer algumas meditações juntos, né? Vamos fazer algumas meditações juntos e explicar, né, um pouco melhor, mas já mais aplicado. Como fazer para meditar? Porque, como eu disse, as distrações são muitas, não é fácil às vezes a gente meditar. Às vezes pode parecer uma coisa meio sem graça ou muito árida, muito difícil. E sobretudo para quem está começando, é importante entender esse primeiro passo. E o primeiro passo, Santo Inácio de Loyola chama a composição do lugar. O que é isso? O que é a composição do lugar? É eu, na minha cabeça, para eu ficar afastado do burburinho do mundo, daquilo que me cerca, eu tenho que procurar, com a minha imaginação, compor propriamente, na minha cabeça, como que eu imagino que seria o lugar em que se passa aquela cena que eu vou meditar. Mas não só isso, é eu me colocar na cena, é fazer uma espécie de vídeo, uma espécie de filme interior, não um filme de Hollywood, mas um filme verdadeiro, e aliás o que mais entretém, inclusive, é esse em que a gente, sem se perder em imaginações descontroladas, a gente pega a imaginação e compõe a cena. Então, eu vou dar um exemplo, por assim dizer, bem moderno. Digamos que você viva num apartamento, ou mesmo numa casa. Você abre a janela e, digamos que dê para uma rua. E que você vê as pessoas caminhando ali, você vê crianças passando, você vê senhoras, você vê pessoas fazendo compra. E você começa a imaginar você em Jerusalém, na sua casa, na época de Nosso Senhor. Você abre a janela, abre a cortina, imagine o barulho da cortina, você abre a cortina, abre a janela, imagina o vento entrando, está meio quente ou está meio frio, você vai compor o seu lugar, mas pega esses detalhes para que os 5 sentidos, a vista, o olfato, a audição, o tato, o paladar, imagine que você, digamos, naquele momento estivesse cozinhando, né? Você está cozinhando, imagina a comida que você estava cozinhando. Digamos que você estivesse fazendo arroz. E o cheiro, então, do arroz, você abre a janela, vem aquela brisa, estava meio quente ou meio frio, você compõe o seu lugar, eu estou imaginando, e de repente você vê um cortejo. Trombetas, alguns tambores, pessoas gritando, senhoras chorando, e ao longe você vê alguém com um manto branco, mas todo manchado de sangue, que passa. E alguém disse: "Levem embora Jesus de Nazaré!" E você ouve aquilo, e o seu filho ou seu neto vem assim: "Mamãe, o vovô, o pai, o irmão", você que tem que compor o seu lugar, de acordo com a sua realidade, e você então pensa, então, vovô, quem que é esse Jesus de Nazaré? Então você pensa, quem que é esse Jesus de Nazaré? Será que não é aquele que outro dia ressuscitou Lázaro? Mas espera aí, ele está sendo perseguido? Ele está sendo lançado ao chão? Ele está sendo insultado, mas ele não fez só o bem? De repente, aquele cortejo passa em frente à sua casa, aquele rosto que já quase não se reconhece mais, se volta para aquela janela, para sua casa. Você olha e aquele rosto todo cheio de sangue, dele sai um olhar com um poder impressionante. E ele olha para você. Ele olha para você e naquele momento você sente algo que você nunca sentiu. Um misto de compaixão, um misto de tristeza pela injustiça, o senso da justiça que clama: como pode alguém tão bom está sofrendo dessa maneira?
E aqui, eu paro por aqui para deixar você compor o seu lugar. Imagine essa cena. Mas imagine, primeiro, coloque todos os seus sentidos. Você vai perceber que quando você fizer isso, a meditação vai ficar muito mais fácil, porque você está como que vivendo aquele momento e você está elevando sua mente a Deus a passo, mas realmente elevando e não só teoricamente. E aí, eu estou resumindo, certo? Que nós vamos ver isso depois. E aí a gente inclui nesse lugar que a gente compôs, está imaginando. Né? E lembre, se você estiver se distraindo, lembre-se então do cheiro, qual que era a comida, lembre dos detalhes. E aí você vai encaixar os 4 atos que nós devemos a Deus. E nós fazemos isso na meditação. E o primeiro é o ato de adoração. O que é o ato de adoração? É a superveneração, o respeito e o louvor e a honra que se deve a Deus. A um ser infinito, que é Deus. Só Ele. Então você imagina Nosso Senhor olhando para você. Ao lado você vê uma senhora que está chorando, mas firme, serena, no meio daquela amargura sereníssima, é Nossa Senhora. Nossa Senhora olha para o divino Filho dela e percebe que ele está olhando para uma janela. E Nossa Senhora, chorando, se volta e no meio daquela tristeza, ela dá um sorriso discreto para você. E você, a primeira coisa, você cai de joelhos, de maneira também a não tirar o rosto da janela, e você diz, meu Senhor e meu Deus. O ato de adoração. Eu adoro, eu me entrego a vós. No meio da vossa ignomínia, no meio desse sofrimento, eu me entrego a vós. Esse é o ato de adoração, reconhecimento dele como Deus, único Deus verdadeiro. Bom, o segundo ato é o ato de reparação. Se eu pudesse, Senhor, eu evitava todos esses crimes, mas eu sei, Senhora, dizei a vosso divino Filho, vós estáis mais perto dele. E Nossa Senhora faz um sinal assim. Sim, minha filha. Sim, meu filho. Eu direi. Nossa Senhora vai no ouvido de Nosso Senhor e diz, olha, fulano de tal, e coloque o seu nome na hora de pensar nisso. Então, a Elza, ou o José, ou o Luiz, está me pedindo. Mas ele pede também perdão pelos pecados que ele cometeu nesse ano. Quantos pecados? Mas ele pede perdão, ele quer se emendar. Ele vai se confessar, ele vai rezar para sair desse vício. Um ato de reparação também, porque pela miséria que estão fazendo, não é? Convosco. Bom, esse é o segundo. O terceiro é o ato de petição. É pedir as graças, porque se ele é Deus, ali está ao lado da medianeira de todas as graças, é pedir as graças necessárias, primeiro para a própria salvação, para a salvação dos seus, do seu filhinho que está ali do lado, das pessoas que estão à mesa esperando a refeição ficar pronta, mas que você parou para ver Deus, que mistério, Deus feito homem, que só fez o bem e olha a paga que ele recebeu. Mas ele está fazendo isso por mim. Eu posso pedir tudo para ele. Se ele já me deu a si mesmo, ele se deu a si mesmo, ele me deu a mãe dele aos pés da cruz, o que mais? O resto não é nada. Ele pode dar tudo. Então eu devo pedir tudo. E tudo aquilo que for por bem da minha alma, eu receberei. Pedir, nesse momento da meditação, então que eu começo a pensar naquilo que eu preciso. Eu preciso corrigir tal defeito. Eu preciso parar de ver novela. Eu preciso ensinar mais o catecismo aos meus filhos e netos. Eu preciso rezar mais. Eu preciso ler mais as coisas, a vida dos santos. Eu preciso me preocupar mais com a causa católica, etc. Nesse momento, na meditação, eu estou falando isso na meditação, é preciso então pedir aquilo, mas muito ligado à sua própria realidade, sua própria necessidade. E, por fim, o ato de ação de graças.
E a primeira ação de graças é: meu Deus, eu vos agradeço por quem vós sois. Só um Deus feito homem, só um Deus poderia ter tal amor de sofrer tudo isso por mim, sabendo que durante a história, muita gente, inclusive eu, muitas vezes seria ingrato. Muito obrigado. Ação de graças. Minha mãe dolorosa, como agradecer? Vós consentistes que por causa de mim, deste miserável aqui, o seu filho inocente, perfeitíssimo, fosse imolado, e vós, olhando tudo isso, muito obrigado. Esses são os 4 atos da meditação. E aí, em seguida, eu não posso terminar sem fazer um propósito. Porque se tal coisa que eu faço ofende a Deus, Senhor, dai-me a graça de mudar tal ponto. Não é mudar genérico, é mudar tal ponto assim, tal defeito. Dá-me a graça de fazer mais apostolado. Não ficar pensando só em mim, fazer mais apostolado. Então, essa é a meditação agradável a Deus durante a Semana Santa. Então, eu lhe convido para essa via dolorosa, mas que é a via da vitória, é a via que leva à crucifixão, mas à ressurreição, a fazermos essa via juntos, não é? Na Semana Santa. Hoje está sendo celebrada a missa por todos aqueles que se inscreveram essa semana, ou que compartilharam, aqueles que já estavam inscritos. Na semana que vem, não tem missa na sexta-feira. Não existe, é o único dia do ano que não tem missa. Mas a missa, então, por você que se inscreveu, que vai se inscrever agora, por aqueles que estão compartilhando agora este vídeo e outros vídeos do canal, será, por exceção, na Semana Santa, na segunda-feira. Então, não perca, inscreva-se já. E na segunda-feira nós juntos iremos seguir esse caminho e fazendo algumas meditações, seguindo esse método, em boa parte baseado nos exercícios espirituais, no método de Santo Inácio de Loyola. É um método mais tradicional. Não é? Eu agradeço muito a sua atenção. E na semana que vem, eu coloquei, aqui está amanhã, mas é na segunda, acabei de falar, na segunda-feira, começaremos junto a meditação a cada dia para nos prepararmos para receber todas as magníficas e abundantes graças da Semana Santa. Muito obrigado e nos vemos, se Deus quiser, na segunda-feira.